Bom dia, meu irmão, minha irmã. A Paróquia São João Batista, com o apoio da Pastoral da Comunicação e da TV Oração, traz até você nesta sexta-feira da segunda semana do tempo da Quaresma, neste dia 1º de março de 2024, a reflexão do Evangelho de Mateus no capítulo 21, versículos 33 a 43, e depois do versículo 45 a 46. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois, arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo respondeu: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos? Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, no Evangelho de hoje vemos que a inveja tem um poder maldito tão grande que é capaz de impulsionar a ira nos próprios irmãos de sangue, ao ponto de fazer-lhe um grande mal. O sentimento de inveja tem sido o causador de grandes crimes por esse mundo afora, pois ela vem impulsionada pelo maldito. E é possível se sentir inveja até dos nossos próprios parentes, das pessoas que progrediram mais do que nós, dos que têm talentos especiais, como o dom de cantar, pessoas mais bonitas e com outras capacidades. Dizemos que a inveja mata. E pior que isso, ela é um pecado mortal que nos conduz ao inferno. Nesta parábola, Jesus está falando da sua própria pessoa, da sua própria história, mesmo antes dela se concluir. Deus enviou os profetas aos judeus, e esses mesmos profetas foram todos mortos por eles. Depois, Deus enviou seu próprio filho, e seria também morto pelos arrogantes líderes judaicos, movidos pela inveja. Desse modo, Jesus anunciou que a sua missão salvadora seria então direcionada para o povo pagão, e não mais para a classe dominante, os líderes. A condenação de Jesus teve como principal causa a inveja. Os judeus ficaram inconformados de ver a multidão seguir Jesus, buscando tocá-lo, ficando ao seu lado o dia todo, como um verdadeiro rebanho sem pastor. Quando Jesus realizava um milagre, ele mesmo sempre recomendava para que não dissessem a ninguém.
E isso era por causa dos líderes religiosos que tinham muita inveja da sua força sobrenatural. A outra grande causa da condenação injusta de Jesus foi uma causa política. Os líderes religiosos usavam a religião para o enriquecimento próprio. O templo era um grande centro cultural, religioso e comercial. Ali vinha gente de vários lugares e deixavam muito dinheiro. Os peregrinos compravam animais provenientes das fazendas dos próprios judeus, saduceus, para efetuar os sacrifícios. Jesus era contra tudo isso e disse: eu quero caridade, não sacrifício. Os animais eram sacrificados pelo perdão dos pecados das pessoas que realizavam o referido sacrifício. Jesus muda esse esquema, anunciando que ele preferia a caridade em vez de sacrifício. Assim podemos notar duas coisas que muito irritavam os líderes: o fato de Jesus se anunciar como Deus, dizendo eu quero, e a outra era o fato de Jesus estar estragando os negócios dos poderosos daquele tempo, pois o comércio de animais para ser usados no sacrifício pelos pecados individuais, animais esses que eram provenientes de suas próprias fazendas. Notamos assim que era necessário arrumar um meio de matar Jesus sem que o povo não se revoltasse contra os donos do poder religioso e político, em que era concluído como dominadores romanos. Isso não foi muito fácil. Logo após ser interrogado pelos representantes do poder do Império Romano naquela região, veja o que ele disse: não encontrei nenhum delito neste homem. Isso disse o imperador. Desse modo, Pilatos, num gesto de quem tira das suas costas qualquer culpa, pela condenação daquele inocente, pedindo uma vasilha de água, lavou as mãos, como quem queria dizer: não me culpem pelo que possa acontecer com ele, deixando assim Jesus nas mãos dos algozes, dos doutores da lei e dos fariseus, que então providenciaram a execução de sua pena injusta, eliminando o Filho do Homem, o Filho de Deus. Os poderosos daquele tempo ignoravam o sofrimento dos pobres. Jesus, pelo contrário, se dirigiu aos famintos e doentes, curando suas enfermidades e até dando-lhes comida em abundância, como foi o que aconteceu com a multiplicação dos pães e dos peixes. Aconteceu antes e sempre irá acontecer. Todo aquele que defender os direitos dos fracos irão incomodar os poderosos, e as consequências virão. Mas Deus é pelos humildes, pois sua preferência é por eles. Mataram Jesus, mas ele ressuscitou glorioso. E com certeza, aqueles que tramaram a sua condenação estão no fogo do eterno e continuarão lá para todo sempre. Meu irmão, minha irmã, Deus não abandona aqueles que se importam com os fracos e oprimidos. Que possamos viver então fazendo com que o dono da colheita, o dono da vinha, seja de fato aquele que vem para produzir frutos em nossa vida. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Deixo aqui a você, a sua família e aos seus afazeres deste dia a minha bênção, pela intercessão de Nossa Senhora e São João Batista. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E juntos, meditando esta palavra de Deus, cantemos o Salmo responsorial. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Avante com Maria e São João Batista sempre. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. 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 Mandou vir em
a fome sobre a terra e os privou de todo o pão que os sustentava. Um homem enviara à sua frente José, que foi vendido como escravo. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Apertem os seus pés entre grilhões e amarraram seu pescoço com correntes, até que se cumprisse o que previra, e a palavra do Senhor lhe deu razão. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Ordenou então o rei que o libertassem. O soberano das nações mandou soltá-lo. Fez dele o senhor de sua casa e de todos os seus bens o despenseiro. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor.